Nós vamos falar agora então, para a gente fechar essa aula sobre PIB, sobre um outro conceito que é o PIB per capita. O que é esse PIB per capita? É a renda média da população. O que é essa renda média da população? Eu pego todo o PIB do país e divido pelo número de habitantes e aí eu tenho um resultado ali, um valor, né, de toda a riqueza produzida dividido pelo número de pessoas que há no país. A questão é que maior PIB implica em padrões mais elevados de bem-estar social, de bem-estar material? Não, não é possível perceber como a renda está distribuída, porque obviamente a gente não tem como dividir essa riqueza igualmente pelo número de pessoas, porque não é isso de fato que acontece na realidade, ok? Então, apesar de eu ter um indicador aí que mostra a relação entre a quantidade de riqueza gerada num país e o número de pessoas, não mostra como essa riqueza está distribuída para essas pessoas. Para que serve esse PIB, então, per capita? É interessante para a gente observar, em especial, vou passar aqui para esse outro gráfico, a gente volta naquele anterior daqui a pouco, só para a gente observar, por exemplo, olha, a gente viu que a gente tem os Estados Unidos e a China como os dois principais PIBs do mundo, né? Estados Unidos e China. Quando a gente olha aqui no PIB per capita, Estados Unidos continuam lá em cima. Então, se eu pego o PIB americano e divido pelo número de pessoas que moram nos Estados Unidos, eu tenho um PIB por pessoa mais ou menos de 59 mil dólares. Só que se eu pego o PIB da China, que é o segundo maior, como na China tem muito mais habitantes do que nos Estados Unidos, se eu pego o PIB chinês, que é muito grande também, mas divido pelo número de pessoas que há na China, que também é muito alto, eu tenho um PIB aqui consideravelmente menor do que o PIB norte-americano. E aí, nesse caso, até 2016, pelo menos, a gente ainda tinha um PIB per capita melhor do que o da China, apesar de ter um PIB infinitamente menor do que o deles, ok? Então, serve para a gente observar isso, porque às vezes um país produz muito, mas tem muita gente, então o PIB per capita dela é baixo. Se eu tenho um país que produz, às vezes, não é um dos PIBs maiores do mundo, mas também não tem uma população muito grande, eu tenho um PIB per capita mais razoável. Então, só para a gente observar, eu estou naquela mesma plataforma de dados, o Public Data, e aí eu tenho esse gráfico feito lá pelo Google Public Data, ok? Então, o que a gente percebe? A gente percebe no Brasil uma renda per capita bem baixa, aqui os dados começam na década de 80, a gente tem esse período aqui complicado em termos de inflação e tudo mais. E aí, a partir do momento aqui, ó, percebam que 1994 é um ano importante de crescimento da renda per capita, tem muito a ver com a perspectiva de controle de inflação no governo Fernando Henrique. Depois essa renda per capita cai novamente e aí ela começa a subir e ela tem os seus maiores registros nos anos do governo Lula e governo Dilma. Então foram os períodos em que a gente tem um PIB maior em relação ao número de pessoas que há no país a partir aqui de 2003, do governo Lula, de forma significativa até 2010. Aqui a gente tem, não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma crise importante aqui internacional no ano de 2008, 2009, e aí isso com certeza contribui para o início de uma queda desse PIB, que depois tem uma queda brusca aqui em 2014, 2015, e aí o último dado aqui disponível nessa plataforma de dados era de um PIB per capita de 9 mil dólares por pessoa. Ou seja, um PIB per capita maior do que o da China. Aqui a gente tem, né, perspectiva visual aqui dos PIB per capita, a gente percebe algumas circunferências grandes aqui, e aí o que a gente observa é que a gente entrou num período de recessão considerável, em que a gente tem um crescimento da renda per capita considerável aqui no Brasil de 2 mil dólares, ela chega a 12.300 dólares em 2012, só que ela diminui, né, a partir de 2012
E o último ano do registro, que é o ano de 2018 aqui do PIB per capita, eu tenho um PIB per capita semelhante ao ano de 2008. Então, é como se a gente tivesse caminhado e voltado atrás lá no ano de 2018, se a gente fosse comparar o PIB per capita do ano de 2018 com os anos anteriores. Aqui a gente tem uma reportagem do começo de março. O Brasil tem um dos maiores níveis de concentração de riqueza do planeta. Então, a variação do PIB per capita foi mais drástica. A renda per capita não é medida de bem-estar, mas indica um potencial redistributivo, né? Se a gente tem um PIB grande em uma população e você divide e tem um PIB per capita considerável, se a gente fosse pensar que seria possível distribuir igualmente essa renda, é melhor que essa renda per capita seja maior, né? Então, uma economia que cresce acima da expansão demográfica, ou seja, a riqueza cresce mais do que a população, em tese tem mais condições de reduzir desigualdades e melhorar a qualidade de vida. Só que o Brasil tem um dos maiores níveis de concentração de riqueza do planeta. O PIB per capita ficou em R$34 mil em 2019 e cresceu apenas 0,3% em relação a 2018. São dados aí agora do começo de março de 2020. Então, isso quer dizer o quê? O que significa esses R$34 mil? Que se a gente pegar toda a riqueza que foi produzida no Brasil no ano de 2019 e dividisse pela população, num ano, cada uma das pessoas teria ganho R$34 mil. Só a gente olhar para esse dado que a gente observa que isso não é de forma alguma, né, o que acontece em termos de distribuição de riqueza. Aqui a gente tem os 12 países mais ricos do mundo em termos de PIB per capita em 2020. O Catar aparece em primeiro com um PIB per capita de $130 mil. Aqui tem algumas observações. Se vocês tiverem curiosidade de ler cada uma delas, vocês podem pegar o slide original no disco virtual, que aí vocês conseguem ler no ritmo de vocês. A gente tem o Macau, que tem um PIB per capita de $116 mil. Macau faz parte da China. A gente tem Luxemburgo com um PIB per capita de $106 mil. Singapura com um PIB de $100 mil. Brunei, um PIB per capita de $79 mil. A Irlanda com um PIB de $78 mil. A Noruega com um PIB per capita de $74 mil. Os Emirados Árabes com um PIB de $69 mil. O Kuwait, $67 mil. Suíça, $64 mil. Hong Kong, $64 mil. E os Estados Unidos aparecem em 12º lugar com $62 mil de PIB per capita. Okay? Então, esses seriam os dados mais atualizados, os 12 países que apresentam o maior PIB per capita do mundo. No Brasil, a gente tem uma reportagem aqui de outubro de 2019, que diz que a concentração de renda e a desigualdade tem sido uma escolha política, e o cenário brasileiro nunca foi tão ruim, nunca havia sido, né? Nós vamos ver isso mudar agora esse ano, infelizmente. Os dados apresentados nesse período pelo IBGE revelaram que a concentração de renda aumentou em 2018, acentuando ainda mais a desigualdade social no Brasil, que já era muito grande. Infelizmente, a gente vai observar esses dados piorarem consideravelmente nesse ano de 2020, sem dúvida nenhuma. Bom, aqui só para a gente ficar chocado com a desigualdade de renda, a gente tem uma pirâmide aqui de distribuição de renda no Brasil, uma pirâmide absurda. A gente tem mais ou menos 23 milhões de pessoas que não ganham absolutamente nada, que não têm renda, ou seja, são 23 milhões de pessoas que vivem numa faixa de miserabilidade, sem provavelmente ter nem o que comer. Aí aqui vale uma ressalva, é opinião minha, mas eu acho bastante interessante muitos empresários, economistas e sei lá mais quem, mesmo pessoas muito pobres, estarem extremamente preocupadas com quem vai passar fome agora, com essa história do coronavírus. Óbvio, essa preocupação ela é real, ela precisa existir, mas a questão é, onde é que estava a preocupação desses empresários, dessas pessoas? Olhando para esse dado aqui, 2019, gente, são 23 milhões de pessoas no Brasil que não ganhavam nada, né? Então,
isso fica para a gente refletir, né? Até que ponto esses empresários são de fato preocupados com essa questão econômica das pessoas terem ou não o que comer, ou estão preocupados com o quanto essa crise pode impactar nos lucros das empresas que eles têm, né? Onde é que estava a preocupação desses empresários aqui até 2019, quando 23 milhões de pessoas não ganhavam nada? Então, a gente tem aqui uma base grande da pirâmide de pessoas, 71 milhões de pessoas que ganham mais de R$ 1.122 por mês. E aí, a gente tem aqui, só para depois vocês também podem observar cada uma das faixas, a gente tem aqui 58 bilionários que ganham mais de 660 bilhões por mês. Vocês conseguem imaginar isso? Eu nem consigo imaginar. Só de imaginar assim que a gente tem 1.430 pessoas no Brasil que ganham mais de 5 milhões por mês, já é impensável, né? Eu acho assim. 14.300 pessoas que ganham 1 milhão por mês. Interessante. Aqui tem um dado interessante que desses 58 bilionários do país, apenas 6, tem o nome deles aqui, isso é dado, tá, gente? Não é invenção, não é fake news. Possuem o patrimônio equivalente ao de toda a metade mais pobre do país. Então, essas 6 pessoas aqui, essas 6, elas ganham mais do que a metade da população brasileira. Isso é um absurdo completo, né? Aqui tem ainda uma informação dos indigentes: 5 milhões de crianças vivem na extrema pobreza, ou seja, com cerca de mais ou menos $1,90 por dia. Bom, então, se o PIB per capita não é medida de distribuição de riqueza, a gente tem alguns dados aqui que tentam, pelo menos, captar um pouco dessa questão social. E aí a gente tem o IDH como dado importante. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é medido pela ONU e ele varia de um intervalo de 0 a 1. O que entra nesse cálculo do IDH? Ele entra a média de renda per capita como indicador econômico, ele entra a expectativa de vida da população como indicador de saúde, e aí não só indicador de saúde, né, gente, porque quando a gente olha a expectativa de vida da população, a gente tem dados importantes aí, como, por exemplo, a questão dos dados sanitários e tudo mais, que contribuem para que essa população possa viver mais. E a gente tem a questão dos índices de educação, que é a média ponderada de alfabetização numa taxa combinada de matrícula no ensino fundamental, médio e superior, que cria aí esse indicador educacional. Então, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, pega não só a questão da renda, mas a questão da saúde, baseada na expectativa de vida da população, quanto a questão da educação. São três fatores fundamentais: saúde, educação e renda. Bom, aqui a gente observa da década de 80 até 2011, são dados um pouco desatualizados, mas a gente percebe que o IDH do Brasil cresce consideravelmente. A gente tem esse crescimento baseado principalmente aqui, ó, se vocês observarem, o principal dado que muda, o PIB per capita, ele se altera, né, consideravelmente, mas um dos principais fatores que muda da década de 80 até 2000, né, o começo de 2010, 2011 aqui, é a questão da escolaridade, que faz com que a gente tenha um IDH que cresça. Lembrando que esse valor, ele está entre 0 e 1, ok? Aqui a gente tem o crescimento desse IDH, então a atualização desses dados de 2011, eles estão aqui nesse gráfico. Então, a gente tem ainda um crescimento do IDH até o ano de 2015, e aí depois ele fica relativamente estagnado. Aqui, só para a gente ter um comparativo também com outros países do mundo, a gente tem aqui os 5 principais países de índice de desenvolvimento humano. Então, Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha, Dinamarca e Singapura são os 5 primeiros, né? Empatados aqui a Dinamarca com Singapura. E aí aqui a gente tem países, quais são os países que estão próximos à faixa do IDH do Brasil. Então, a gente tem México, Azerbaijão,
Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Argélia, Armênia, que são países próximos aqui. E aqui a gente tem países com IDH, os piores índices de IDH do mundo, em geral países africanos, né, com IDHs de 0,3, 0,4 aqui, ok? Esses dados referentes ao ano de 2015, que foram elaborados no ano de 2017. Esses dados, percebam, gente, vocês vão conseguir observar que quanto mais complexo for o dado, quanto mais informações ele necessitar para ser desenvolvido, mais é a defasagem de disponibilidade desse dado, né? Então aqui, por exemplo, como entra saúde, educação, num dado mais complexo, ele é um dado que ele não é sempre atualizado com muita frequência. Aqui eu tenho a linha de pobreza do Brasil, que é a população que vive com menos de 1,9 dólares por dia em relação à população. E aí a gente tem aqui uma redução considerável da linha de pobreza ao longo, né, a partir aqui, ó, principalmente de 94, novamente, a gente tem uma redução da linha de pobreza e ela volta a subir aqui a partir de 2014. Aqui a gente tem um ponto de inflexão bem grande nessa linha de pobreza e a gente tem um retorno da pobreza no Brasil a partir de 2014, 2015, aí a gente volta a ter dificuldades aí com a linha de pobreza. Bom, por fim, para a gente fechar essa aula de PIB, a gente tem ainda um outro conceito aqui importante, que é de PNB, ou Produto Nacional Bruto. Então, quando a gente está falando de PIB, a gente fala de somatória de todas as riquezas produzidas dentro do território, sem considerar a sua nacionalidade e também sem levar em consideração as remessas advindas do exterior. Por isso, fala-se de PIB, Produto Interno Bruto, pois diz respeito apenas ao território do país. Por outro lado, o PNB é a somatória de todas as riquezas produzidas por empresas pertencentes a um país, independente do local em que elas estejam atuando. No caso do Brasil, a renda, por exemplo, gerada por uma multinacional estrangeira que atua no território nacional não é considerada. Então, por exemplo, se a gente for pegar o Brasil, qual seria maior, o PIB ou o PNB? Com certeza o PIB do Brasil é maior do que o PNB, porque a gente tem uma série de empresas multinacionais aqui que, se a gente não fosse contar a riqueza gerada por ela, né, a gente teria um PIB consideravelmente menor, ou seja, a gente teria um PNB, né? A gente tem um PNB muito menor do que o PIB. Então, o PIB o PNB distingue-se do PIB especialmente pela renda líquida enviada ao exterior e recebida do exterior, que é considerada no cálculo do PNB e excluída do cálculo do PIB, ok? Então, aqui a gente tem a continha, né, o PNB, então eu pego o PIB, tiro a renda enviada para o exterior e somo a renda recebida do exterior. Como no Brasil a gente envia, né, muito mais renda para o exterior, porque a maior parte das empresas aqui, né, a maior não, mas a gente tem uma considerável quantidade de empresas estrangeiras aqui, então isso aqui é muito maior do que isso aqui. Então, o nosso PNB seria aqui, né, a gente teria um PNB menor. Então, os países subdesenvolvidos e alguns países ditos emergentes possuem a maior parte de suas grandes empresas e indústrias advindas do exterior, principalmente de países desenvolvidos. Assim sendo, seu PIB tende a ser muito maior do que o seu PNB, foi o que a gente já comentou aqui, pois uma boa parte da renda líquida é enviada para fora de seus domínios. Já os países desenvolvidos tendem a apresentar um PNB superior ao PIB, pois recebem uma grande quantidade de remessas do exterior em função da atuação de suas grandes multinacionais, por exemplo, os Estados Unidos. No Brasil, o conceito do PIB é muito mais utilizado pelo governo, pois o PNB tende a ser, em média, 3% menor. Já nos Estados Unidos, eles optam muitas vezes por analisar o PNB, porque ele é relativamente mais alto. Bom, aqui eu tenho alguns sites para consultas de dados sobre PIB para os diferentes países, e assim a gente encerra o nosso conteúdo sobre PIB.